Então nós vamos colocar aqui uma situação. Aí vamos prestar atenção. Hoje meu pai colheu 3 abacaxis. Descasquei os 3 abacaxis, cortei cada um em 3 pedaços iguais. Comi uma parte de um dos abacaxis. Quanto restou dos abacaxis? Então aí a gente vai lá, né? Então nós vamos fazer aqui 3 figuras e vamos dizer que essas 3 figuras são os 3 abacaxis. Certo? Então aqui nós temos 2, 3 abacaxis. Aí vamos dizer que ele comeu um pedaço do abacaxi, né? Então ele comeu um pedaço de um abacaxi. Aí ele quer saber quanto restou dos abacaxis, certo? Então aqui nós temos um abacaxi, ou seja, nós temos 3 terços ou um inteiro, tá bom? Aqui nós temos outro abacaxi, 3 terços ou um inteiro. E aqui nós temos o último abacaxi. Nesse último abacaxi aqui, só nos resta 2 terços, porque ele comeu uma parte, certo? Então, como já havia sido explicado lá no início, o número misto, certo? São formado por um número inteiro e uma fração. Então, quer dizer que eu tenho 2 inteiros e 2 terços. Existem duas maneiras de eu fazer a representação desse número misto, certo? Eu posso fazer 3 terços mais 3 terços mais 2 terços, certo? Na adição de fração, quando tem denominadores iguais, eu somo somente os numeradores. Então, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 2, 8, e repito o denominador. Então, eu tenho 8 terços, que aí, no caso, vai ser uma fração imprópria. Ou eu posso fazer 1 mais 2 terços, que vai ser igual a 2 terços. Ou seja, 2 inteiros e 2 terços, certo? Então, essa aí é a minha primeira representação do número misto. Vamos ver aqui esse outro exemplo, né? Então, eu tenho aqui essa primeira figura, que é um círculo. Temos aqui esse outro círculo. Eita, meu pai. Então, vamos aqui a esse outro exemplo, né? Nós temos um círculo. Nós vamos aqui a esse outro exemplo, né? Aqui, nós temos um círculo. Nós temos aqui esse outro círculo, certo? Então, ambos os círculos foram divididos em 3 partes. Então, aí a gente vai pintar 2 partes desses círculos. Então, em cada um desses círculos, nós temos 2 terços, certo? Nós temos pintados 2 terços. Aí, o que nós podemos fazer? Aí pergunta-se qual é o número misto que é representado pela fração desses 2 círculos. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós pegamos, vamos redesenhar esses 2 círculos. Então, aqui nós temos um círculo. Nós temos 2 círculos, certo? E aí, o que é que eu faço? Ao invés de eu pegar e pintar aqui 2 terços, eu vou pintar esse primeiro círculo aqui inteiro. Então, eu tenho aqui 3 terços ou um inteiro e tenho aqui 1 terço, certo? E aí eu faço a representação do número misto. Eu posso fazer da primeira forma, que é 3 terços mais 1 terço, que é igual a 4 terços. Ou nós podemos fazer 1 mais 1 terço, que é igual a 1 terço. 1 inteiro e 1 terço, certo? Então esse aí é o nosso segundo exemplo. Toda e qualquer fração pode ser transformada em um número misto, certo? Ou seja, vamos colocar aqui que nós temos 8 terços, certo? Para mim poder transformar esse 8 terços em número misto, eu vou precisar fazer 6 mais 2 terços, certo? Que é igual a 6 terços mais 2 terços. E aí a gente pode ver que 6 dá para dividir por 3, né? Então, 6 dividido para 3 é igual a 2. Então, 2 mais 2 terços,
que é igual a 2 terços, certo? E aí nós vamos para um outro exemplo. Nós temos aqui 16 quintos, certo? E aí eu tenho 15 mais 1 sobre 5. Então nós vamos ter 15 quintos mais 1 quinto. 15 dividido para 5 é igual a 3, né? Então 3 mais 1 quinto, que é igual a 3 1 quinto, certo? Então aí a gente pode transformar essas frações próprias em frações impróprias, na verdade, em número misto. Então nós podemos também transformar os números mistos em frações impróprias, certo? E como é que a gente faz isso? A gente vai pegar esse número aqui, vai multiplicar pelo denominador e somar pelo numerador, certo? Então a gente vai fazer 5 vezes 4 mais 1 sobre 4, certo? Então 5 vezes 4 é igual a 20, mais 1 sobre 4, que é igual a 21 quartos, certo? Então aí essa foi a transformação da fração imprópria em número misto, certo? Então aqui nós temos 10 1 terço, então a gente vai fazer 10 vezes 3 mais 1 sobre 3. 10 vezes 3, 30, mais 1 sobre 3, que vai dar 31 sobre 3, certo? Vamos lá mais alguns exemplos. Então, nós temos aqui 5 2 terços, certo? Então, a gente vai fazer 5 vezes 3 mais 2 sobre 3. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. 15 mais 2 sobre 3. Então, vai dar 17 terços, certo? E, por fim, nós temos 1 7 décimos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 1 vezes 10 mais 7 sobre 10. Então, 1 vezes 10 é 10, mais 7 sobre 10. Então, a gente vai ter 17 sobre 10, certo? Então, essa aí é a transformação das frações dos números mistos em frações impróprias. Vou colocar aqui também alguns outros exemplos de transformação de fração imprópria para número misto, certo? Então, nós vamos ter aqui 21 sobre 5. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos dividir 21 por 5. Lembra que eu falei que toda fração é uma divisão? Então, a gente vai ter 21 dividido para 5. Qual é o número que eu vou multiplicar por 5 que vai chegar mais próximo, vai dar igual a 21? É o 4, né? Então, vai dar 20. Vai sobrar 1. Então, esse número 4 aqui vai ser a minha parte mista, certo? Esse 1 aqui vai ser o meu numerador e esse 5 vai ser o meu denominador. Então, a minha fração, o meu número misto é 5, é 4 na verdade, 4, 1 quinto, certo? Vamos ao outro. Nós temos 17 dividido para 3. Então, nós vamos fazer 17 dividido para 3, que vai dar 5, né? Que dá 15, sobra 2. Então, a minha fração aí eu vou ter 5 inteiros e 2 terços, certo? Vamos mais ao último exemplo. Então, vou ter 33 décimos. Eu vou dividir 33 por 10, que vai dar 3, né? Que vai dar 30, sobra 3. Então, o meu número misto é 3 décimos, certo? Então, essa aí é a transformação.